Damos as boas-vindas mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham hoje em mais um estudo bíblico promovido pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nós ainda não temos uma data confirmada para o retorno das nossas atividades presenciais. Enquanto isso, todos os domingos, às 8h30, continuaremos a oferecer estudos bíblicos por meio do YouTube. Você também pode acessar as aulas anteriores que permanecem à disposição nesse mesmo canal. No início deste mês de junho, nós demos início a uma série de estudos intitulada Nossos Privilégios em Jesus. No primeiro domingo, estudamos sobre o privilégio de sermos novas criaturas. No segundo domingo, falamos sobre o privilégio de sermos amigos de Deus. E no último domingo, nós conversamos um pouco sobre o privilégio de termos paz com Deus. Esses privilégios acompanham toda pessoa que está em Jesus. O nosso tema de hoje é: aquele que está em Jesus é livre. Vamos falar sobre liberdade a partir dos textos das Escrituras Sagradas. Mas antes, vamos pensar um pouco sobre algumas ideias diferentes a respeito de liberdade. Desde aquela frase da antiga propaganda que dizia que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, até definições filosóficas intrincadas e às vezes até um pouco difíceis de entender. Eu encontrei nas redes sociais a seguinte definição: liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Aristóteles, o filósofo grego, dizia que liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou a sua omissão. O filósofo inglês John Locke, muitos séculos depois, escreveu que ser livre significa ser capaz de atuar de acordo com a própria vontade. O dicionário nos ajuda com a seguinte definição: liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou moral. Com base em todos esses conceitos, nós já podemos perceber que existe aí um paradoxo. Embora a liberdade seja o anseio geral da humanidade, nós já podemos perceber que ninguém nesse mundo é completamente livre. Liberdade, em sua plenitude, no sentido mais popular do termo, só existiria se alguém não tivesse de prestar contas de suas ações para absolutamente ninguém. Liberdade completa só seria possível se as minhas ações e atitudes nunca conflitassem com a liberdade de mais ninguém. Esse tipo de liberdade, obviamente, é impossível, mas as pessoas continuam falando em liberdade e ansiando por ela. Precisamos então nos voltar para uma definição um pouco mais restrita de liberdade. Há alguns aspectos da vida onde nós podemos ser livres, mesmo que em outros não haja essa possibilidade. Durante a nossa vida, nós aprendemos a respeito de regras que devem ser aprendidas e seguidas para o nosso próprio bem-estar. Essas regras vão desde as leis do país onde nós vivemos até algumas normas sociais e normas de etiqueta. Muitas regras são costumeiras, como, por exemplo, formar uma fila para atendimento em lugares onde há muita gente. A maioria das pessoas se submete a esse tipo de regra sem questionar. Por isso, Aristóteles também dizia que é livre
não aquele que vive sem leis ou contra a lei, mas aquele que vive de acordo com as leis que ele mesmo elaborou ou às quais dá o seu assentimento livre. Ser livre, portanto, é viver de acordo com a lei. A lei, do ponto de vista aristotélico, seria um fator limitador da liberdade, porém não para o mal, mas para o bem dos que a ela se sujeitam. Obedecer às leis, para ele, não seria uma falta de liberdade, mas uma maneira de garanti-la à maioria das pessoas. Essa é uma ideia muito interessante e tem alguns paralelos no ensino bíblico, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Muitos povos, ainda nos nossos dias, anseiam por liberdade, liberdade política, e para isso lutam em organizações separatistas. Há outros que buscam liberdade econômica e advogam a libertação de tudo aquilo a que chamam de a tirania do Estado. No Brasil, por muitos anos, nós tivemos um regime escravocrata, pelo qual homens e mulheres eram trazidos de longe, especialmente da África, e aqui trabalhavam em condições subhumanas, eram alojados em moradias precárias e forçados a trabalhar debaixo de vigilância de guardas armados. Para estes, havia um sonho de liberdade. Esse sonho consistia em conseguir uma carta de alforria. Por meio desse documento, o senhor do escravo determinava que, daquele momento em diante, aquele homem ou mulher era livre. O movimento abolicionista juntava dinheiro para comprar escravos e alforriá-los, antes de ser declarada a abolição da escravatura no Brasil. Pois bem, mas o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de liberdade? No Antigo Testamento, nós encontramos vários textos que falam do Senhor como o nosso libertador. O livro dos Salmos testemunha diversas vezes sobre esse atributo divino. No Salmo 18, versículo 2, nós lemos: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Davi expressa neste salmo toda a sua gratidão ao Senhor pelos livramentos que ele havia experimentado. Mas o salmista também conclui no Salmo 40, lá no seu finalzinho, declarando o seguinte, no versículo 17: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Ao perceber a sua própria falta de capacidade, ele confia que Deus vai cuidar dele e livrá-lo dos perigos. Observe o contraste entre o eu sou, do início do versículo, e quem tu és, referindo-se ao Senhor. A conclusão é que somente em Deus está o seu socorro e a sua libertação. No Salmo 144, verso 2, nós encontramos essas afirmações. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Davi era um rei poderoso, porém ele reconhecia que Deus era o seu libertador. Era Deus que fazia com que o seu povo fosse submisso ao rei. Davi foi um homem que experimentou a companhia de Deus em muitos momentos de perigo e foi liberto de todos eles, porque confiou no Senhor. O Salmo 119 é um poema que exalta a palavra de Deus como guia inigualável para a vida do seu povo. Lá no verso 45 nós lemos: Andarei em liberdade,
pois tenho buscado os teus preceitos. Pelo conhecimento e obediência à palavra de Deus, o salmista se sentia livre para prosseguir em seu caminho e realizar toda a obra para a qual o Senhor o havia designado. E para completar, o Salmo 68, versículo 6 diz: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Como nós falamos no início, o nosso tema hoje é: em Jesus nós somos livres. Verificamos que a liberdade é um tema constante na Bíblia, embora talvez de um modo um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Mas a liberdade que conhecemos por meio das Escrituras Sagradas é um privilégio daquele que está em Jesus. Eu quero me aprofundar no estudo bíblico sobre liberdade partindo das palavras de Jesus. Abra agora a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, que diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, Jesus estava permanentemente cercado por pessoas que gostavam de ouvir as suas palavras, mas especialmente de testemunhar os seus milagres. Muitos até admitiam que criam nele e até desejavam segui-lo. Naquele dia, Jesus se dirigiu a eles, dizendo em resumo o seguinte: quem quiser ser livre, precisa conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, deve ser meu discípulo, ou seja, permanecer na minha palavra. A palavra permanecer no ensino de Jesus comprova a natureza genuína da fé. E essa fé, ao mesmo tempo, tem assim uma força autenticadora. Permanecer nele significa ser seu discípulo. É uma decisão que leva a uma confiança constante. Na verdade, representa um projeto de vida novo e diferente. Na segunda parte do nosso estudo de hoje, nós vamos continuar a analisar esse importante discurso de Jesus. Conhecer a verdade não é apenas uma questão intelectual, mas é especialmente um compromisso moral. A palavra conhecer tem o sentido de experimentar, de praticar, de ter uma relação íntima com a verdade. Mas de que verdade Jesus estava falando? É claro que ele estava se referindo à verdade do Evangelho. O Evangelho é ele mesmo, é Jesus, pois a verdade revelada por Jesus nada mais é do que a sua própria pessoa. Por isso, para ser livres, os verdadeiros discípulos de Jesus não devem somente ouvir as suas palavras, mas de alguma forma estar unidos a ele, pois ele é a verdade. Para os judeus, o que tornava o homem livre era o estudo da lei. Mas no Evangelho de João, nós observamos bem claramente que a lei aponta para Jesus. Em João 5,39, Jesus disse:
Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam de mim. E logo a seguir, nesse mesmo capítulo, no verso 46, ele também diz: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E Jesus também é apresentado como a verdade no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas a natureza da liberdade a que Jesus se refere depende ainda do conceito de falta de liberdade. No discurso de Jesus, a palavra usada é escravidão. Qual é a natureza dessa escravidão? Os judeus discordaram de Jesus, dizendo que eles eram descendentes de Abraão e que jamais haviam sido escravos de ninguém. Pois bem, isso era uma verdade parcial. Se eles se referiam aos seus antepassados, eles estavam esquecendo que os descendentes de Jacó foram forçados a trabalhos escravos lá no Egito. Por outro lado, durante muito tempo, o povo israelita esteve sob o domínio dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, e naquele momento eles ainda eram dominados pelo Império Romano. Seria possível que eles estivessem se referindo à relativa liberdade religiosa que eles experimentavam naqueles dias sob a regência dos procuradores romanos? Provavelmente não. A maioria dos comentaristas deste evangelho concorda que eles estavam falando de uma liberdade como um privilégio interno e espiritual. Os judeus se consideravam filhos do reino, conforme diversos escritos rabínicos. Por exemplo, o Rabi Akiba escreveu que todos os israelitas são filhos de reis. O seu sentimento desse privilégio herdado de Abraão era tão forte que eles não conseguiam reconhecer a sua própria necessidade e nem a palavra divina encarnada diante deles. Eles não se sentiam presos a nada e não viam necessidade de ser libertos de nada. Portanto, eles expressavam que achavam um absurdo Jesus afirmar que eles seriam livres. No versículo seguinte, Jesus esclareceu a natureza da escravidão a que ele se referia. A expressão que ele usa, em verdade, tem o sentido de com toda certeza. É a repetição da palavra grega amém, que nós usamos no final das orações. Então Jesus afirmou que, com toda certeza, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A prática do pecado não apenas comprova que uma pessoa é escrava do pecado. O pecado tem, na verdade, o poder de escravizar as pessoas. Então, para Jesus, a expressão máxima do cativeiro não é a sujeição a um sistema político ou econômico e nem a um senhor humano, mas a escravidão viciante, a falência moral, o que representa a rebelião contra a vontade de Deus. O verdadeiro senhor de quem vive no pecado não é o imperador, mas é um ego inflado, é uma perversa e escravizante devoção às coisas criadas em vez da sujeição ao Criador, conforme Paulo escreve em Romanos 1:25, quando diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por isso, Jesus jamais se sujeitaria a ser um Messias meramente político, como os judeus esperavam. A demanda por justiça social, embora seja legítima
e pertinente, nunca será suficiente, a não ser que a escravidão mais profunda seja reconhecida e tratada. Na concepção de Jesus, o próprio imperador romano, que se achava tão poderoso, também era escravo. Então Jesus passou a comparar o status de um escravo com o status de filho. Os judeus pensavam de si mesmos como filhos de Abraão. Porém, Jesus afirmou que eles, na verdade, eram escravos do pecado. Ao dizer isso, Jesus atingiu o cerne da confiança daqueles homens. Porque o escravo não tem lugar permanente na família, que só o filho tem. Mas os escravos podem ser alforriados pelo filho. Somente nesse caso, eles serão verdadeiramente livres. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, disse Jesus. Jesus desfruta de direitos inalienáveis como Filho único de Deus. Ele exerce a plena autoridade concedida pelo Pai para libertar os escravos do pecado. Em João, capítulo 3, verso 35, nós lemos que o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Aqueles a quem Jesus liberta da tirania do pecado são de fato livres. A liberdade verdadeira não significa que podemos fazer aquilo que quisermos, mas sim que adquirimos a capacidade para fazer aquilo que devemos fazer. A liberdade genuína é gostar de fazer aquilo que é o nosso dever. A única verdadeira liberdade possível é a que Jesus concede por ser o Messias, o Filho de Deus. Em Jesus se cumpriram todas as palavras do profeta Isaías, quando ele escreve no capítulo 61, verso 1. Jesus aplicou esse texto a si mesmo quando pregou na sinagoga de Nazaré, a cidade onde cresceu. O registro está em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras profetizam a respeito do ministério do Messias em favor das pessoas aflitas, pobres, cativos, cegos e oprimidos. Jesus anunciou em alta voz que estava chegando com excelentes notícias para as pessoas perturbadas desse mundo. Quando o texto diz que ele me ungiu, deixa clara a referência messiânica, pois a palavra Messias, na língua hebraica, significa exatamente ungido. O ano aceitável do Senhor é a época da oportunidade da salvação. Esse tempo é hoje, é agora, conforme nós lemos no Salmo 95. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Outro texto magnífico a respeito da liberdade é de autoria do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo agora, no texto de Romanos, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 16 a 18. Romanos, capítulo 6, versículos 16 a 18, que diz assim: Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. A tese de Paulo é que nós somos escravos daquilo a quem nos oferecemos para obedecer.
Neste sentido, é a mesma tese apresentada por Jesus no Evangelho de João. Há uma palavra de Jesus no Evangelho de Lucas que deixa bem clara essa ideia. Lucas capítulo 16, verso 13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O escravo obedece às ordens do seu senhor. Por isso, ele não pode se submeter a outro senhor. Na próxima parte desse estudo, nós vamos verificar qual é o significado de lealdade na esfera espiritual. O apóstolo Paulo mostra que há duas linhas de lealdade na esfera espiritual. O critério da lealdade é a obediência. Essas duas linhas que Paulo mostra são a obediência ao pecado, que gera a morte, ou a obediência a Deus, que origina a justiça. Obedecer ao pecado gera morte espiritual, no sentido em que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, verso 1, quando ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. A consequência final dessa morte em vida é a morte eterna, a permanente separação da presença de Deus, conforme nós lemos em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas a justiça, que é produzida pela obediência, refere-se à justificação pela fé, que também vai culminar na justiça a ser experimentada um dia nos novos céus e nova terra. Essa é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, conforme Paulo afirma em Romanos capítulo 3, verso 22. Por isso, no verso 17 do texto que nós lemos inicialmente, Paulo dá graças a Deus porque os seus destinatários, os cristãos de Roma, já estavam vivendo essa experiência diferente. Ele diz que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. Paulo enfatizou a mudança de paradigma que havia acontecido no coração daquelas pessoas. Eles, no passado, eram escravos do pecado, mas agora passaram a obedecer ao ensino que haviam aprendido. A forma de doutrina a que Paulo se refere nada mais é do que a mensagem do Evangelho que eles haviam recebido. É a mensagem de que, tendo recebido a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, agora eles estavam livres da tirania do pecado. O curioso é que, em vez de Paulo dizer que essa forma de doutrina havia sido entregue aos romanos, ele afirma que eles é que haviam sido entregues a ela. Com isso, ele dá a entender que a devoção daqueles cristãos para com Deus era fruto de um compromisso total. Esse compromisso havia sido aceito voluntariamente. Por isso, eles estavam submissos a uma obediência de todo o coração. Por isso, eles deixaram de ser escravos do pecado e agora eram servos da justiça. A conclusão do texto paulino está lá no versículo 22, onde ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. No verso 18, ele já havia afirmado que os romanos agora eram servos da justiça, mas agora ele afirma que são servos de Deus. Uma coisa pressupõe a outra. A principal característica desse serviço a Deus é o fruto
que ele gera, é o seu resultado final. Durante a vida nesse mundo, o cristão é santificado, crescendo em boas obras, em amor e em serviço a Deus e ao próximo. Ao mesmo tempo, ele tem garantida a vida eterna, que começa aqui e se projeta para a eternidade. Outra carta de Paulo, a carta aos Gálatas, é conhecida como a Epístola da Liberdade Cristã. Nela, o apóstolo traça uma comparação entre lei e graça, esclarecendo que a lei, por mais que tenha o seu lugar e importância na história do povo de Deus, é incapaz de salvar. No capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, ele fala a respeito da liberdade. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 13, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E no verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. O verso 1 fala de uma realidade até um pouco estranha. Por que alguém que já é livre teria o desejo de voltar de novo a ser escravo? A referência na história de Israel é aquele episódio quando, durante a travessia do deserto rumo à Terra Prometida, por várias vezes o povo se queixou e desejou, de fato, voltar para o Egito. Para eles era mais negócio voltar à escravidão lá no Egito do que fazer uso responsável da liberdade que haviam adquirido. Quanto aos Gálatas, o problema deles era a tentação de voltar para o que Paulo chama de os rudimentos da lei, para os rituais e as regras cerimoniais, quando eles já haviam recebido a plena liberdade em Cristo. Quando estamos em Jesus, a sua plena perfeição habita em nós. Não é que nós sejamos perfeitos, mas nós temos a perfeição habitando em nós, porque Jesus habita em nós. O cristianismo não consiste em seguir regras e mandamentos, mas em estar ligado a uma pessoa que amadurece em nós todos os bons frutos que precisamos produzir. Embora a liberdade seja inerente à vocação cristã para a salvação, ela jamais deve ser entendida como um convite ao pecado, um convite à licenciosidade. Isto só aconteceria se a liberdade fosse considerada como uma oportunidade para satisfazer a carne e os seus apetites. A única medida que funciona contra essa tendência é servir aos outros pelo amor. O comentário bíblico de Moody faz uma paráfrase muito interessante desse texto. Ele diz assim: vocês professam ser muito zelosos pela lei, a qual eu lhes declarei ser escravidão. Mas se vocês realmente estão procurando a escravidão, eis aqui um tipo que é inofensivo e até mesmo benéfico. Eu a recomendo a vocês. Sejam escravos uns dos outros na demonstração do amor. Isso está em consonância com o que Paulo escreveu também aos Romanos no capítulo 13, versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo dedica um longo discurso para denunciar os falsos mestres que haviam se introduzido no meio da igreja, trazendo ensinos enganosos que não condiziam com o Evangelho de Jesus. As suas palavras são muito duras, mas servem de alerta para a igreja em todos os tempos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo,
Também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Pedro adverte que, assim como havia falsos mestres em Israel, lá no Antigo Testamento, esses falsos mestres entre os profetas que falavam a verdade em nome de Deus, da mesma forma havia também falsos mestres no meio da igreja. Eles estavam subvertendo a verdade do Evangelho e introduzindo heresias de forma clandestina. Parte desses ensinos, Pedro chama de práticas libertinas, o que significa uma deserção em direção a um comportamento imoral e é causada pela falta de domínio próprio. Mais adiante, nos versos 19 e 20, ele continua dizendo o seguinte: prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. A falsa doutrina ensinada por esses pseudomestres anunciava uma liberdade bem diferente do que nós aprendemos até aqui. Havia desde muito cedo na igreja um pensamento de que, se a graça de Jesus é grande, é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, então os cristãos poderiam estar livres para pecar à vontade. A conclusão deles era: quanto mais pecado, maior será a graça. Essa ideia já havia sido combatida por Paulo, no capítulo 6 da carta aos Romanos. Agora Pedro estava fazendo uma acusação bastante grave. Esses mesmos que prometem esse tipo de liberdade são, na verdade, escravos da corrupção. Não satisfeitos com isso, agora eles querem levar outros a também se tornarem escravos do pecado. Quem torce o ensino cristão dessa maneira é porque, na verdade, nunca conheceu a graça de Jesus. Paulo faz a seguinte pergunta aos romanos: que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele mesmo se apressa a responder: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A referência é Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. A liberdade que Jesus concede aos cristãos é para fazer o bem, para produzir o fruto do Espírito, contra o qual não existe lei. Voltar para uma vida de pecado não é ser livre, mas é tornar-se outra vez escravo do pecado. Na última parte do estudo de hoje, nós vamos conhecer a verdadeira natureza desses falsos mestres a que Pedro se refere. Há quem pense que Pedro estava afirmando que esses falsos mestres haviam perdido a salvação. Vamos reler aqui o verso 20, que diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Não há nenhuma base bíblica para defender a ideia de que alguém pode perder a salvação. Pedro estava se referindo a pessoas que tomavam conhecimento da fé cristã e dela se aproximavam, mas que não chegavam a assumir um verdadeiro compromisso com Jesus. Eles aparentavam ser cristãos, mas acabavam mostrando com a sua conduta e as suas ideias heréticas que eles de fato nunca pertenceram
a Cristo. Aqueles que se entregam a Jesus de coração jamais perderão a salvação. Nós precisamos confiar nas promessas de Jesus. Em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a confirmação está ainda no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por isso nós temos a convicção de que Pedro estava falando de falsos irmãos, de lobos em pele de cordeiro, conforme Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Eles tinham apenas a aparência de haver sido salvos, mas ao retornarem à prática do pecado, ao lamaçal do mundo, eles demonstravam que nunca foram de fato regenerados. A sua presença no meio da igreja é um sinal para os cristãos de que algumas vezes terão de exercer o discernimento dado por Deus para rejeitar falsos ensinos. A liberdade que nós temos por estar em Jesus também é tratada por Paulo quando ele escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo estava falando aos Coríntios sobre o seu ministério, que estava alicerçado em uma nova aliança, em um novo pacto. A antiga aliança feita com Moisés estava escrita em tábuas de pedra, mas a nova aliança no sangue de Jesus está gravada pelo Espírito em nossos corações. A liberdade concedida pelo Espírito do Senhor é consequência da salvação em Cristo e tem muitos aspectos. Liberdade da condenação, da culpa do pecado, da morte eterna, da antiga aliança e da cegueira para com a mensagem do Evangelho. Por outro lado, o cristão também recebe a liberdade do acesso direto à presença amorosa de Deus. O que garante a liberdade aos que estão em Jesus é a obra que ele realizou. Quando escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, Paulo citou o Salmo 68, 18, que diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo aplicou essas palavras ao ministério de Jesus na sua ressurreição. O cativeiro que nos oprimia agora está cativo, porque nós estamos em Cristo. Estamos livres da tirania do pecado e de suas consequências. Do espólio da vitória, Jesus concede presentes aos homens. O maior desses presentes é a liberdade. Uma constatação importante para quem lê o Novo Testamento é que em toda parte os cristãos são chamados de servos de Cristo. A palavra servo, na língua grega, é doulos, que significa literalmente escravo. Isso nos traz uma indagação. Como é que alguém que é escravo pode ser livre? Primeiro, nós precisamos voltar à conclusão a que já chegamos no início desse estudo. Não existe liberdade absoluta. A liberdade não pode ser entendida como a permissão para se fazer tudo o que quiser. Não há como escapar do fato de que uma pessoa sempre vai estar sujeita a outra. A diferença está em quem é o nosso Senhor. Uma antiga lei dos Hebreus vai nos ajudar a entender essa situação. Eu quero ler o texto inteiro
para que a gente compreenda bem essa história, essa lei, né, dos hebreus. Deuteronômio, capítulo 15, e versículos 12 a 17 diz assim: Se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. E quando o libertares, não deixarás que saia de mãos vazias. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho, do teu trigo, das tuas uvas, darás conforme o Senhor teu Deus tiver te abençoado. Pois te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Por essa razão te ordeno isso hoje. Mas, se ele te disser, não quero me afastar de ti, por gostar muito de ti e da tua família, e por estar bem contigo, então pegarás uma agulha grossa e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua escrava. Para alguns escravos hebreus, era mais vantajoso continuar morando com o seu senhor e continuar servindo àquele senhor do que ir para qualquer outro lugar que, com a sua liberdade, ele poderia escolher. Observe que durante 6 anos ele era obrigado a servir o outro. Depois disso, não existia mais a obrigação, mas ele preferia ficar. Por quê? Porque ele amava o seu senhor. Essa é uma figura muito forte, muito bonita para a nossa relação com Deus. Muitas pessoas acreditam que fazer a vontade de Deus é uma obrigação. Vivem tentando buscar o favor de Deus com sacrifícios, oferendas, rituais e boas obras. O verdadeiro servo de Deus permanece com ele por amor. Ele procura fazer a vontade de Deus porque o ama e sabe que o Senhor o ama também. Ele tem a liberdade de ir embora a qualquer hora que quiser, mas ele permanece. Por quê? Porque ele sabe que não há lugar melhor do que a casa do seu Senhor. É por isso que o servo do Senhor é livre. Primeiro, ele já foi liberto do pecado, da condenação, da morte e do inferno. E agora ele é livre para viver para Deus, para amá-lo, para honrá-lo e servi-lo para todo sempre. Assim como aquele escravo hebreu que escolhia ficar com o seu senhor, ele recebia uma marca na orelha, né, aquele furo na orelha, como símbolo daquela decisão, nós também recebemos uma marca, o selo de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Paulo dizia que carregava no corpo as marcas de Cristo. Ele se referia às cicatrizes dos açoites e das pedradas que ele havia recebido por pregar a palavra do Senhor. Quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 13, ele disse: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E quando escreveu aos Coríntios, ele confirmou isso, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Como cristãos, nós temos a marca de Cristo em nós, que nos identifica como seus servos amados. Além de amados, cuidados, supridos, cheios de toda graça e favor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sentimento e a realidade da liberdade em Cristo é tão forte que mesmo em meio à falta de liberdade física, nós podemos nos sentir livres. Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9.
É por Jesus que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava na prisão, mas ele já havia dado testemunho de sua fé em Jesus para todos os guardas que tomavam conta dos prisioneiros e que obedeciam a uma escala de revezamento todos os dias. Mesmo preso, Paulo continuava a pensar no ministério para o qual ele havia sido chamado por Deus. Em Filipenses capítulo 3, verso 12, ele diz: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Ele não se sentia um preso pelos romanos, mas um preso por Cristo Jesus. O seu corpo estava na prisão, mas o seu espírito estava livre, como nunca havia estado antes. Que privilégio maravilhoso nós temos por estarmos em Jesus. Somos servos, mas estamos livres. Vivemos para o Senhor, que é o autor da verdadeira liberdade. Podemos ser privados até da nossa liberdade física, mas a liberdade que temos em Cristo jamais poderá ser roubada. A Deus toda a honra e glória. Se você já entregou a sua vida a Jesus, já experimenta essa verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Agora você já vive para produzir os frutos de uma nova vida em Cristo. Mas se você ainda não fez a sua decisão de entregar-se totalmente a esse Senhor amoroso, a oportunidade está sempre aberta. A decisão está à sua frente. Ou você continua a viver segundo os seus próprios caminhos, segundo o curso deste mundo, ou decide entregar-se a Jesus e experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Não perca tempo. Aproveite a oportunidade. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, louvamos o teu nome, porque em Jesus nós experimentamos uma liberdade que ninguém pode nos tirar. Agradecemos porque fomos libertos do pecado, fomos libertos da morte, fomos libertos da tirania de Satanás, fomos libertos do medo, fomos libertos de tudo aquilo que era contrário às tuas ordenanças, aos teus mandamentos. E agora somos livres para te amar, para te servir, para andar contigo, para viver essa vida maravilhosa que o Senhor tem para nos oferecer. Mas nós queremos agora rogar por aqueles nossos amigos que porventura estão nos assistindo hoje e que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Queremos pedir que o seu coração seja tocado e que eles experimentem essa alegria de pertencer a Jesus, de estar em Jesus e assim experimentar essa verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós desejamos a você um domingo abençoado. Até o próximo estudo.